A paz do Senhor, povo de Deus! No podcast de hoje, nós vamos falar sobre o chamado de Deus. Estamos prontos para responder? Seja muito bem-vindo a mais um episódio. E hoje eu quero refletir com você sobre algo muito importante, que é o chamado de Deus para nossas vidas. Todos nós somos criados com um propósito, mas a grande pergunta é: nós estamos prontos para responder quando Deus nos chama? Talvez você já tenha se perguntado: será que Deus tem mesmo um plano para mim? Ou como eu vou saber qual é o meu chamado? Hoje vamos olhar para a palavra de Deus e encontrar respostas que vão nos ajudar a discernir e aceitar esse chamado. Isaías 6:8 diz: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías conta como ouviu a voz do Senhor dizendo: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envie a mim. Repare que Deus não disse diretamente: Isaías, você vai. Ele fez uma pergunta aberta: a quem enviarei? E Isaías respondeu. Isso nos mostra que o chamado de Deus, muitas vezes, ele vem como uma oportunidade, como um convite. E cabe a nós decidir se vamos dizer sim ou não. Será que nós temos respondido como Isaías? Ou temos deixado o medo, a insegurança e as desculpas nos paralisarem? Jeremias 1, versículo 5, vai dizer assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Isso é tão incrível! Antes mesmo de Jeremias nascer, Deus já tinha um plano específico para ele. E a mesma coisa acontece conosco, não é diferente. Você não está aqui por acaso. A sua vida, ela tem um propósito eterno. Mas Jeremias, quando ele ouviu isso, ele respondeu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque eu sou uma criança. Ele se achava incapaz. Quantas vezes nós também não nos sentimos assim? Pequenos, fracos, sem preparo, mas Deus não vê como nós vemos. Ele vê o futuro, ele vê o presente, ele vê o passado, ele vê o que pode fazer através de nós. E eu gostaria de deixar também uma reflexão, que é sobre o preço de responder ao chamado. Se você voltar a algum vídeo passado, nós falamos sobre o preço de seguir a Cristo, né? E aqui eu quero refrisar um pouco sobre o preço de responder ao chamado. Porque responder ao chamado de Deus muitas vezes significa sair da nossa zona de conforto. Talvez signifique mudar algum plano, abrir mão de certas coisas, enfrentar críticas, até mesmo de familiares, ou até incompreensão, das pessoas ao nosso redor, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, mas ao mesmo tempo nada se compara à alegria de viver exatamente aquilo para o qual fomos criados. É como se o quebra-cabeça tivesse sido montado e tudo começou a fazer sentido. Quando você encontra o propósito de Deus, você encontra também a plenitude, aquela paz que excede todo entendimento humano, de saber que você está fazendo o que você nasceu para fazer. E lembre-se, o chamado, ele não depende de quem você é, mas de quem Deus é. Ele não chama os capacitados, ele capacita os que chama. E um exemplo é dos discípulos, quando Jesus chamou Pedro, Tiago, João e André. Eles estavam trabalhando, cuidando de suas redes. E o que eles fizeram? Deixaram tudo imediatamente para seguir a Cristo. Eles não sabiam de todos os detalhes, eles não tinham um mapa pronto, mas eles confiaram na voz de Jesus. E essa é a essência do chamado. Não é sobre ter todas as respostas, saber de tudo que vai acontecer, mas é sobre confiar naquele que nos chama, é sobre ter fé. E agora eu quero que você pense: qual área da sua vida Deus tem te chamado?
Talvez Ele esteja te chamando para você servir mais um pouco na sua igreja. Ou talvez Ele esteja te chamando para você falar do amor de Cristo para uma pessoa específica. Talvez seja para usar os seus dons profissionais de uma forma que glorifique a Deus. Ou talvez Ele esteja chamando você simplesmente para um relacionamento mais profundo com Ele. Um chamado para intimidade e santidade. O que está te impedindo de dizer, eis-me aqui, Senhor? O medo, a falta de confiança, o apego às coisas deste mundo? 2 Timóteo 1:9, Paulo vai dizer: Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Veja, o chamado ele não é porque somos bons ou porque merecemos, mas é por causa da graça de Deus. Isso significa que não há desculpa para não responder. O Senhor já nos deu tudo o que precisamos para cumprir o propósito dele. O chamado de Deus, ele é real. Ele continua ecoando hoje, assim como ecoou na minha vida, na vida de Isaías, de Jeremias, dos discípulos de Jesus. E a pergunta é: qual será a sua resposta? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Jeremias, mesmo se sentindo incapaz, ele foi usado poderosamente por Deus no seu ministério na terra. E você, vai ficar preso às desculpas ou vai confiar no Deus que chama e também capacita? Que hoje você possa dizer de todo o coração: Senhor, eu não sei de tudo, eu não tenho todas as respostas, mas eu confio em Ti. Eis-me aqui, usa a minha vida para a Tua glória. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.